Jamil Chad está de volta. Ele acaba de publicar aí uma declaração da ONU dizendo mais uma vez aí que Donald Trump está absolutamente errado e não errado. Ilegal é o que diz aqui. O plano de Trump é ilegal. A reação da ONU. Vamos lá, Jamil. Traz pra gente essa novidade. Vamos lá, Fabiola. Boa tarde, bom dia mais uma Bom vez. dia. Olha, o que o Escritório de Direitos Humanos da ONU está dizendo, o Escritório de Direitos Humanos fica dentro da Secretaria da ONU, então é a ONU, tá? Não é uma agência obscura de algum lugar da ONU, não, é a própria ONU. O que a ONU está dizendo é que isso é ilegal. Deportar as pessoas de um território reconhecido é ilegal e que, claro, qualquer tipo de ação nesse sentido é uma violação do direito humanitário internacional. A gente volta àquele ponto, mas e daí? Né? E daí, claro, se fosse um país menor ou sem o poder de veto, a gente estaria vendo talvez algum tipo de contra-invasão, de uma operação militar para derrubar aquele governo, estaria vendo tudo isso acontecendo, né? Sanções internacionais contra aquele país. No caso de Donald Trump, existe um enorme problema, não é só um problema americano, um problema russo também, um problema chinês, é que sempre que qualquer ação internacional for realizada contra esses países, eles vetam no Conselho de Segurança. Então não há nenhum tipo de espaço para, por exemplo, uma sanção internacional contra Donald Trump. Infelizmente, é assim que o sistema internacional foi criado. Agora, o que existe paralelamente a tudo isso, e eu acho que o Josias tocou num ponto fundamental, é justamente a constatação de que existe um consenso, né? Ou pelo menos um amplo apoio a uma ideia da existência do Estado palestino. Então, são duas coisas que estão acontecendo e que vão ganhar força nesses próximos dias, diante justamente dessa atitude de Donald Trump. É como se fosse uma reação. A primeira delas é organizar uma conferência internacional pela reconstrução de Gaza, não só de Gaza, mas também da Cisjordânia. Então, claro, você colocar numa mesa, basicamente, os grandes parceiros internacionais, inclusive do Oriente Médio, que são riquíssimos, né? O Catar, a Arábia Saudita, imagine só se ela pode construir uma cidade nova, no caso da Arábia Saudita, se ela pode ter uma Copa do Mundo em 2034, se ela pode ter, por exemplo, uma Olimpíada, não é uma brincadeira isso que eu vou dizer, mas os Jogos Olímpicos da Ásia de inverno serão na Arábia Saudita. Tá? Então, olha só, parece uma piada, mas não, mas ela tem todo o dinheiro para fazer até neve, né, na Arábia Saudita. Ela, obviamente, tem dinheiro para colocar na reconstrução de Gaza. Mas isso tudo é preciso ser feito de uma forma coordenada. Então, de um lado, tem um plano de uma conferência internacional sobre a reconstrução da Palestina e especificamente de Gaza. E do outro lado, uma cúpula marcada já para acontecer em junho, aqui em Nova York, co-presidida pela Arábia Saudita e pela França, para estabelecer um reconhecimento do Estado palestino. O Estado palestino que já é reconhecido por 140 países pelo mundo, inclusive pelo Brasil. Né? Existe a Embaixada da Palestina em Brasília e o Brasil tem a Embaixada do país em Ramallah. Então, já é um reconhecimento. Agora, é claro, não é um reconhecimento completo ainda da comunidade internacional. E para que serviria o reconhecimento do Estado palestino de uma forma consolidada? Como uma espécie de proteção, de escudo contra projetos como esse ou qualquer outro tipo de ataque. Porque, afinal de contas, hoje você está atacando um território disputado, estou colocando entre aspas aqui, né? Você está atacando um território que já está sob uma espécie de ocupação, em alguns lugares uma ocupação de fato. Agora, se você estabelece de fato o território palestino e o Estado palestino, qualquer tipo de novo ataque como esse representa uma invasão a um país estrangeiro. Agora, essa declaração da ONU, você antes até estava falando, né, o Jamil, ela funciona? Ela tem algum resultado? Ela consegue frear Donald Trump? Não, sozinha ela não consegue frear. Nós já vimos que ela não conseguiu frear a guerra em Gaza, ela não consegue frear a Rússia na Ucrânia, ela não consegue frear a maioria dos conflitos internacionais. Agora, tem alguns elementos que são importantes a gente entender. Primeiro é saber se é legal ou é ilegal. Não adianta eu dizer inaceitável. Inaceitável porque você é o perdedor dessa história. Agora, é legal ou é ilegal? Então, é muito importante essa declaração da ONU para a gente saber o que significa essa atitude de Donald Trump.
Ela significa uma ilegalidade. Não é que ela significa que eu não estou de acordo, ou, puxa, eu não gostaria que isso acontecesse, não. Ela é ilegal. Então, no fundo, para que serve essa declaração? Para marcar a linha. Olha, isso não é algo inaceitável apenas, é ilegal, é algo proibido pelo direito internacional. Então, primeiro ponto, serve para isso. Segundo ponto, serve para justamente o que o Josias estava dizendo. Para você ter uma coalizão internacional para evitar que isso aconteça, precisa ter algum tipo de base. E a base, insisto, não pode ser só o eu não aceito, eu não quero isso. Não, além de eu não querer isso, isso é ilegal pelo acordo, pelo direito internacional que todos nós assinamos. Né? Então, é uma espécie de uma declaração de princípio. Como você colocou, Fabiola, mas não serve para nada, isso não vai parar ninguém. Bom, a vida é um pouco mais complexa do que né, falar, bom, já que você não vai me parar, eu vou para cima. Não, mas o direito internacional é o que nós temos no mundo, não existe nada mais do que isso no mundo, infelizmente. Ô Jamil, é possível a gente dizer que o mundo todo está contra o Trump e Israel nesse sentido? Israel não, né? Netanyahu, né? Porque quando a gente vê as manifestações que acontecem, inclusive dentro de Israel, por parte da população israelense, né? E muitos israelenses, inclusive aqui no Brasil, reagindo também a essa declaração de Donald Trump. É possível dizer que o mundo está contra Trump e Netanyahu nesse sentido? Olha, as grandes potências certamente estão contra. Se você pegar os 5 países do Conselho de Segurança, já se declararam hoje. França, contra. Reino Unido, contra. Rússia, contra. E China, contra. E vamos combinar, né? Entre França e Rússia, neste momento, não há nenhum tipo de simpatia. Né? Ou seja, são adversários reais. Você tem, dos 5 membros do Conselho de Segurança, 4 dizendo que o plano de Donald Trump é inaceitável. Então, você tem, de fato, as potências mundiais se posicionando de uma forma categórica contra. Agora, a gente sabe que isso não é suficiente. Né? Todos também se posicionaram contra a invasão russa na Ucrânia, e nem por isso a Rússia deixou de invadir a Ucrânia. Nós estamos, Fabiola, e essa grande tragédia da nossa época, nós estamos na era da impunidade internacional. Essa é a era que nós estamos vivendo. O direito internacional não dá mais conta, não só ele não dá mais conta, como qualquer país, e eu diria não só país, grupos pequenos, inclusive, se sentem empoderados, no sentido, eu não preciso mais cumprir esse direito internacional criado no século XX e que, por tanto tempo, evitou tragédias e guerras dramáticas que assolaram o mundo. Então, hoje nós vivemos a era da impunidade internacional. E essa era da impunidade internacional permite, sim, que um projeto desse possa tentar ir adiante. Eu não acredito insisto, que essa foi um deslize de uma frase numa coletiva de imprensa. Não foi. Agora, também quero lembrar um outro aspecto. Isso foi uma pesquisa que foi publicada há 2 dias em Israel. Foi perguntado em Israel se a população era favorável à expulsão dos palestinos de Gaza. E 80% da população de Israel disse que era favorável à expulsão dos palestinos de Gaza. Então, obviamente, esse é um tema que vai dar ainda muita polêmica e muita crise internacional. Essa não é curioso, né? Porque quando nós ouvimos que Donald Trump queria a paz no Oriente Médio, quando nós ouvimos aquele acordo de cessar-fogo e ele correu nas redes sociais dizendo fui eu que assinei esse acordo, olha só que curioso. Todo mundo pensou, bom, ele pressionou Israel para isso. A gente está descobrindo agora que ele pressionou Israel para aceitar um plano que tinha uma segunda parte. Essa segunda parte era dar esse território, basicamente, para o seu próprio interesse. Então, esse cessar-fogo, insisto, isso não é paz. Isso é submissão do outro lado. Isso não é cessar-fogo. Isso é vitória militar. Isso, vamos colocar os termos que eles devem ser usados aqui. Ô, Thales, queria te ouvir também sobre essa reação do